Pai do Senhor, povo de Deus, eu me chamo Odeci Azevedo, esse é o canal que nós pregamos a palavra do Senhor. E eu vou postar agora um vídeo sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Desde o seu início, quando começou a sua representação para o povo judeu e para os cristãos de um modo geral. Então fica no vídeo que eu tenho certeza que você vai ser edificado em nome de Jesus. E se não é inscrito, aproveita, se inscreve, compartilha, porque esse conteúdo vai abençoar a sua vida e as outras vidas que você vai alcançar compartilhando. Então, vem pro vídeo, fica com Deus, fica na paz. Vamos lá! Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o significado verdadeiro da Páscoa. Qual o seu contexto histórico? O que representa a Páscoa na história israelita? E o que Jesus Cristo tem a ver com a Páscoa? Fica conosco e seja edificado com esse relato maravilhoso sobre a Páscoa. Se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, deixe o seu comentário e vamos para o vídeo. A Páscoa tem o seu contexto histórico. Desde que Israel partiu do Egito em cerca de 1445 a.C., o povo hebreu, posteriormente chamado judeus, celebra a Páscoa todos os anos, na primavera, em data aproximada da Sexta-feira Santa. Depois que os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó passarem mais de 400 anos de servidão no Egito, Deus decidiu libertá-lo da escravidão. Levantou Moisés e o designou como o líder, onde está escrito em Êxodo capítulo 3 em diante. Em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina: deixai ir o meu povo. Para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamento contra o Egito. No decorrer de várias dessas pragas, Faraó concordava em deixar o povo ir, porém, a seguir, voltava atrás. Uma vez a praga sustada. Soou a hora da 10ª e derradeira praga, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma outra alternativa, senão a de lançar fora os israelitas. Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo o primogênito, desde os homens até os animais, onde está registrado no capítulo 12, versículo 12. Visto que os israelitas também habitavam no Egito, como poderia escapar do anjo destruidor? O Senhor emitiu uma ordem específica ao seu povo. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus, com seus respectivos primogênitos. Cada família tinha que tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, ia pegar esse cordeiro, sacrificar ao entardecer, no dia 14 do mês de Abibe. Famílias menores poderiam repartir um único cordeiro entre si. Está registrado em Êxodo 12, versículo 4. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deveriam aspergir as 2 ombreiras ou na vega da porta de cada um. Quando o destruidor, esse anjo da morte, passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivesse o sangue aspergido sobre ela. Daí surgiu o nome Páscoa, que no hebraico é pesar, que significa pular além da marca, ou passar por cima, ou ainda poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto,
Os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos egípcios. Deus ordenou que o sinal no sangue para poupar aqueles que tinham obedecido. De outra forma, não teria como distinguir os israelitas dos egípcios, pois o sangue era a marca da proteção. E isso deveria ensinar o povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo, segundo o Evangelho de João 1:29. Naquela noite específica, os israelitas deveriam estar vestidos e preparados para uma viagem, conforme Êxodo, no capítulo 12, o versículo 11, que diz: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A ordem recebida era para assar o cordeiro e não fendê-lo, e preparar ervas amargas e pães asmos, que é pães sem fermento. Ao anoitecer, portanto, estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente. Momento em que os egípcios iam se aproximar e rogar que eles deixassem o país. Tudo aconteceu conforme o Senhor dissera. Está registrado na Escritura, Êxodo, capítulo 12, dos versículos 29 ao 36. Essa ordenança de Deus, esse momento histórico para os israelitas, foi o divisor de água. A partir daquele momento, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria um estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial do Egito, que foi um sacrifício eficaz. Antes da construção do templo, em cada Páscoa os israelitas reuniam-se, segundo suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retirava todo o fermento de suas casas e comiam as ervas amargosas. Ali era o início, ali era o registro da nação do povo de Deus. Aquele ato de pegar aquele cordeiro, molhar o sangue, se vestir, colocar o cajado, era o início de uma nova jornada. Aquele momento era a mudança de tempos. Aquele cordeiro apontava lá na frente Jesus. Aquelas ervas amargosas representavam o sofrimento do Egito. Aqueles pães ázimos, sem fermento, representava o desejo de Deus para o seu povo em não ter mistura e ser um povo puro, um povo separado para Ele, um povo diferente para Ele. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O início incidente na vida de Jesus como menino, que as Escrituras registram, foi quando seus pais os levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa. Posteriormente, Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa, segundo o Evangelho de João 2,13. A última ceia de que Jesus participou com os seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição de Páscoa, registrada em Mateus 26, versículos 1 e 2 e versículos 17 a 29. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa, como Cordeiro Pascual, segundo 1 Coríntios 5, 7. Aquele que liberta do pecado e da morte todos aqueles que nele crêem. Os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa.
embora seu modo de celebrar tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um templo para se sacrificar o cordeiro em obediência a Deuteronômio 16 e os versículos 1 a 6. A festa judaica contemporânea, chamada Seder, já não é celebrada como um cordeiro assado, mas as famílias ainda se reúnem para a solenidade, retirando-se cerimonialmente das casas judaicas, e o pai da família narra toda a história do Êxodo em recordação, em memória, como disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios: fazer isso todas as vezes em memória de mim, fazendo referência a Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, no contexto de Jesus Cristo para os cristãos, contém rico simbolismo profético. A fala de Jesus no Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são sombra das coisas futuras. Colossenses 2, 16, 17 e Hebreus 10, 1. A redenção pelo sangue de Jesus, aquele cordeiro imolado justamente pelo povo hebreu. Note os seguintes itens, Êxodo capítulo 12, que nos faz lembrar o nosso Salvador e o seu propósito para conosco. O âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito não porque eles eram um povo merecedor, mas porque ele os amou e porque ele era fiel ao seu conserto, conforme Deuteronômio 7, versículos 7 a 10. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através das maravilhosas graças de Deus, conforme Efésios 2, 8 a 10, Tito 3, 4 e 5. Essa graça que nós não merecíamos, esse favor imerecido de Deus. O propósito do sangue aplicado às vegas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento de sangue de Jesus na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado, conforme Hebreus 9, 22. O Cordeiro Pascual era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Isso pronuncia a morte de Cristo em substituição à morte de cada crente, segundo Romanos 3 e 25. Paulo expressamente chama Cristo de nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado por nós em 1 Coríntios 5 e 7. O cordeiro macho separado para a morte tinha que ser sem mácula, sem culpa. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus, conforme João 8, 46 e Hebreus 4, 15. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro, morte esta que os salvou da morte física. Assim como o caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor como um memorial. É como em memória dele. 2 Coríntios 11, 24. Fazer isso em memória de mim. A expressão do sangue nas vegas das portas era efetuada com fé e obediência. Essa obediência pela fé resultou, então, em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência pela fé. Segundo Romanos 1:5 e Romanos 16 e 26. O cordeiro pascual deveria ser comido juntamente com pães asmos, pães sem fermento, uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Esses pães asmos representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, que representou o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Queridos e amados,
Esse foi um resumo sobre o que simboliza a verdadeira Páscoa. Espero que você seja bastante edificado com esse significado da Páscoa. O significado para o povo judeu, que era apenas símbolo daquilo que estava por vir. E veio Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual, que segundo João, tira o pecado do mundo. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus, fique na paz.